Você sabia que a guerra entre Israel e Irã não é apenas geopolítica, mas é o cumprimento de uma profecia? Olá, eu me chamo Bárbara Farage e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a guerra entre Israel e Irã, como isso nos impacta, e também sobre a parábola da figueira, quais são os sinais da figueira, como Jesus ele nos explica isso para os dias atuais. A palavra do Senhor que eu quero começar, hoje eu vou correr um pouco a Bíblia, né? Está no sermão de Mateus, o sermão profético, Mateus 24, seu versículo 6, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer aqui que nós ouviríamos guerras e rumores de guerras. Então, o que está acontecendo hoje, nos dias atuais, é algo que impacta muito. E isso é bíblico. Para quem conhece a palavra, é cumprimento de profecias. A Bíblia, ela também aqui no começo do sermão de Mateus 24, vai dizer assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, olhou para eles e disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus ele estava querendo dizer o que para aqueles discípulos? Vocês estão vendo a beleza desse templo de Salomão? Tudo que está dentro do templo é muito bonito, muito maravilhoso. Porém, não ficará pedra sobre pedra. Parece que nós estamos falando dos dias atuais. Muitos estão apegados às coisas ali dentro do templo, mas não olham para os sinais dos tempos, o que está acontecendo ao seu redor. E essa guerra contra Israel e Irã é algo profético que está se cumprindo. Porque em Mateus 24, 32, a palavra ela vai dizer: Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O que Jesus ele estava querendo dizer com uma parábola talvez simples, e se nós não conhecermos a Bíblia, nós vamos achar que não tem nada a ver com o contexto aqui, mas o que Jesus estava querendo dizer? Israel, no ano 70 depois de Cristo, deixou de ser uma nação, porque aquele tempo Israel foi invadida e aquele templo ali que os discípulos estavam olhando, não sobrou pedra sobre pedra. Então, no tempo 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, aquele templo foi derribado, Israel foi derribada e deixou de ser uma nação. Os povos foram dispersos e espalhados entre todas as nações da terra. Hoje, para deixar assim bem explícito para todo mundo entender, nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Tá? Então, no ano 70 depois de Cristo, muito antes, há 2000 anos atrás, Israel deixou de ser uma nação. E em 1948, o que é o brotar da figueira? O que é quando a parábola da figueira? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas. O que é o brotar da figueira? O brotar da figueira foi em 1948. Numa situação onde era impossível Israel voltar a ser uma nação, ela brotou novamente. Em 1948, com a ajuda de um brasileiro, Israel, ela voltou a ser uma nação. E hoje Israel tem aquele território ali. Então essa guerra entre Israel e Irã não é somente territorial, não é somente uma guerra geopolítica, mas é uma guerra profética, uma guerra espiritual. Porque o Irã, ele é um país que está ali totalmente contra Israel. E os grupos extremistas do Irã, eles querem acabar com Israel, eles ensinam isso para as crianças desde a sua tenra infância. Eu não estou aqui do lado, né, defendendo guerra, porque como nós vamos entender, na guerra ninguém ganha. Né? Eu oro pelas famílias iranianas, oro pelos cidadãos de bem, oro pelas famílias do lado de Israel, porque o reino de Deus não é sobre coisas, nem territórios, mas sobre pessoas. Então nós oramos por todas as famílias, não desejamos a morte de nenhum país, não desejamos a extinção de nenhum país. Não é sobre isso esse vídeo, mas é sobre o tom profético dessa guerra. E o brotar da figueira é isso, quando em 1948 Israel ele torna a ser uma nação. E o que acontece? Ele fala: sabeis que está próximo o verão. O verão é o quê? A volta de Cristo. Tudo que acontece no nosso mundo atual
reflete com a vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. E o relógio profético de Deus é Israel. O relógio profético de Deus é Jerusalém. Então, tudo o que acontece em Israel, em Jerusalém, que é o povo escolhido do Senhor, reflete em nós, em todo o mundo. Não estou falando só do Brasil. Aqui não é uma questão política, porque o Lula disse, o Lula falou, porque aconteceu isso. Não é sobre isso, amados. É sobre como isso nos impacta espiritualmente. E o que acontece? Ele fala no versículo 33, 24 e 33, igualmente quando vocês virem todas essas coisas, saber que está próximo, que ele está próximo, ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então o que ele está querendo dizer? Que a mesma geração que viu ali o brotar da figueira, a figueira que em Israel, a volta de Israel a ser uma nação em 1948, porque ela estava dispersa, eles não tinham território, eles não tinham nação. Então, quando em 1948, aquela geração que viu é a mesma geração que irá ver. Não passará essa geração. Eu vos digo que não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Então, nós que vimos, essa geração que viu ali, Israel voltar a ser uma nação, será a mesma geração. Então, a nossa geração, amados, se nós não descemos a sepultura antes, veremos a volta de Jesus Cristo. E o que eu quero trazer com esse vídeo é que essa guerra não vai nos impactar somente na política, não vai nos impactar somente na economia, porque eles detêm ali 30% do petróleo de todo mundo, o Irã. Não é sobre isso. Isso vai acontecer, vai nos impactar, as coisas irão aumentar, tudo que é derivado do petróleo vai aumentar, mas é de forma espiritual. Enquanto o mundo está entrando com os sinais do tempo, as coisas estão acontecendo, o princípio das dores está apertando, Jesus está às portas, muitos estão dormindo, muitos não estão entendendo o que está acontecendo, estão presos em tantas coisas banais, perdidos dentro da casa do Pai, presos com coisas banais, amados, enquanto o mundo está dando sinais, a terra está gemendo, a terra está com dores de parto. Muitos têm pregado aí que é Apocalipse 6,13, dizendo que são as estrelas que caem do céu, mas não foi aberto os selos ainda, não é sobre isso. Nós estamos aqui no sermão de Mateus 24, nós estamos no princípio das dores, e nossa geração não irá passar sem ver a vinda de Cristo. Isso nos impacta de frente. E o que eu quero trazer com esse despertamento aqui? Se você está com a sua vida com Deus no erro, está falhando com o Senhor, conserta a sua vida com Deus. Se você está afastado da casa de Deus, volte para o Senhor. Porque Jesus está às portas. Essa guerra acontecerá coisas muito piores. Mas Israel é o relógio profético de Deus. Impacta todos nós, o mundo todo. Você que não conhece Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Porque o Senhor ele irá voltar, e ele não voltará somente como Salvador. Para muitos ele irá voltar como juiz, com o juízo. Então o meu desejo não é te julgar, não é te apontar, mas é dizer para você que se você não estiver em Cristo, infelizmente você irá passar a grande tribulação, você irá sofrer e você não terá a sua salvação, que é o mais importante. Porque a sua vida, a sua alma, ela é eterna, amado. É a única coisa que nós temos na eternidade, é a nossa alma. Então nós temos que saber para onde nós vamos levar a nossa alma. Enquanto muitos estão olhando para o templo, como os discípulos estavam naquele momento, ai que lindo, ai que maravilhoso, vamos fazer mais um evento aqui, vamos fazer mais isso. O mundo está gemendo. Jesus está às portas. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Isso aqui é um chamado para que você possa voltar para o Senhor. A figueira está dando sinais. A figueira floresceu. E o que você está fazendo? Se você nunca aceitou Jesus, coloque a sua mão no seu coração. Aceite o Senhor. Pede para Ele escrever o seu livro, o seu nome no livro da vida. Se você está afastado, se conserte com Deus. E você que está de pé, cuide para não cair. Tire os olhos das coisas banais. E volte-se para o Senhor. Desça em oração e em jejum. Porque o cerco está se apertando. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Se você conhece alguém que precisa despertar, que precisa levantar do sono espiritual, envie essa mensagem, compartilhe essa mensagem, porque o Senhor, Ele está voltando. Amém? E até o próximo vídeo. Eu espero que você receba essa mensagem com uma flecha ao seu coração. Glórias a Deus.